Mas para você está aparecendo, né? Para mim, sim. Alguém viu o recadinho aí? Professor? Sim, Apareceu aqui. A gravação foi iniciada, certo? A gravação foi iniciada, nós vamos iniciar nosso encontro. É o nosso segundo encontro, mini curso de astronomia, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra, tá? Antes disso, eu gostaria de dizer o seguinte: eu criei um grupo no WhatsApp chamado Mini Curso de Astronomia, né? E eu vou colocar aqui no chat, tá? Do Teams aqui, como entrar, tá? Eu vou copiar o link e vou pôr aqui no chat. Né? Vou pôr aqui assim, ó. Aí vocês entram aí dentro, que aí vocês vão estar dentro do grupo que eu criei, chama Mini Curso Astronomia, que ali a gente pode trocar ideias durante esse mês de março. Eu prometo que no final de março, quando acabar o mini curso, se todo mundo quiser, a gente tira, né, e desvincula. Tá bom? Professor, então, antes de você começar, só avisar para a turma que pode enviar pergunta no chat, tá? Sim, isso mesmo. Pode enviar pergunta no chat, que a Giovana está controlando para mim, e aí ela passa para mim. Ou pode abrir o canal e pode perguntar. Eu vou ficar em pé, né? Eu vou conseguir escutar o que vocês estão falando, né? Agora, nessa distância, vocês me escutam? Escuta bem? Sim, Sim. a gente escuta. Ótimo. Então tá. Então eu vou explicar sobre os movimentos que a Terra tem, tá? Aqui nós temos a Terra, tá? Eu vou ligar aqui uma luz para ficar aqui, assim por enquanto assim tá bom. Esse é o Sol, esse é a Terra, tá? Então nós vamos explicar a Terra. Eu posso dizer que a Terra tem um movimento, que é o movimento da Terra, né? Eu posso decompor o movimento da Terra em vários componentes, né? As duas principais componentes é a rotação, que é o giro da Terra em torno do seu próprio eixo, tá certo? E o movimento orbital da Terra em torno do Sol, conhecido como translação. Esses dois são os dois componentes de movimento mais importantes da Terra, mas não são os únicos. A Terra deve ter pelo menos uns 14 componentes de movimento, né? Nós vamos trabalhar hoje aqui 5 desses movimentos da Terra. Né? Então, o primeiro é o movimento de rotação da Terra. Né? Quem está compartilhando essa tela aí? Alguém compartilhou a Terra grande aí? Adriano, pode compartilhar. Apareceu. Por enquanto. Senão as pessoas não vão me ver, vão ver esse outro movimento aí. Aí depois eu peço a você para a gente entrar com esses aí. Tá bom? Pode ser? Ok, professor, tranquilo. Tá? Porque senão eu perco o meu rumo da minha conversa aqui. Então, esse movimento que a Terra tem, né, ela leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta em torno em relação às estrelas. E, ao mesmo tempo, ela dá uma volta em torno da Terra, com esse eixo dela aqui inclinado. Esse eixo aqui fica inclinado em 23 graus e meio. Esse movimento aqui não é exatamente 24 horas. Por quê? Porque acontece essa seguinte situação aqui. Ó. Imagina, aqui está o Sol, o meu nariz é você e a cabeça é a Terra. Então, ao mesmo tempo que eu estou girando em torno do meu próprio eixo, eu estou girando em torno do Sol. Então, quando eu estou aqui olhando para o Sol, meu nariz, a pessoa é o habitante da Terra, a minha cabeça é a Terra. Eu estou girando e lá atrás estão as estrelas. Dou uma volta, o meu nariz aponta para as estrelas
mas ainda não aponta para o Sol. Ela vai levar um certo tempo para apontar para o Sol. Então, no que o nariz aponta para o Sol de novo, é o dia solar. É entre um meio-dia e outro meio-dia. Isso dá mais ou menos 24 horas. Tem dia que dura mais, tem dia que dura menos. Mas, na média, é 24 horas certinho. Né? Só que você vê que, para você apontar para a mesma estrela, leva um tempo menor. Esse tempo é justamente de 4 minutos mais cedo. Isso explica, então, quando eu olho para cima e vejo o Cruzeiro do Sul em pé, amanhã eu vou ver Cruzeiro do Sul em pé 4 minutos mais cedo. Depois da manhã, 8 minutos mais cedo. Daqui a 15 dias, eu vou ver 1 hora mais cedo. Se eu estava vendo 10 horas da noite, daqui a 15 dias eu vou ver 9 horas da noite. Daqui a um mês eu vou ver 8 horas da noite. Ou seja, cada dia é porque o tempo em que leva a Terra para girar em torno do seu próprio eixo em relação às estrelas é 4 minutos mais cedo por causa do Sol. Isso porque ao mesmo tempo que eu estou girando em torno do meu próprio eixo, eu estou girando em torno do Sol. Em torno do meu próprio eixo, eu estou girando em torno do Sol. Tá? Então, isso dá a diferença entre dia solar e dia sideral. E isso é interessante, porque é como se você pensasse assim: quando eu estou olhando para o Sol, quando a Terra está girando em torno do Sol, né, a cada momento tem um conjunto diferente de estrelas atrás do Sol. Então, cada dia que passa, é como se o Sol estivesse caminhando entre as estrelas. E esse caminho que o Sol faz entre as estrelas é chamado de eclíptica, que é o caminho que o Sol ele perambula entre as estrelas. E as constelações em que ele caminha são as chamadas constelações zodiacais, que são as constelações Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, que vocês conhecem dos signos do zodíaco. Né? Mas ela está relacionada com quais são as estrelas que estão no céu. Tá? Então, com isso, eu vou fazer um resumo aqui, depois eu vou passar um quadro que eu já tinha feito. Né? O dia, então você tem o dia sideral, que é em relação às estrelas. Tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E o dia solar, que tem, na média, 24 horas. E isso é devido ao movimento de rotação da Terra. Você vê que, e ao mesmo tempo, a Terra gira em torno do Sol. Então, olha aqui. Quando eu estou aqui, ele ilumina mais. Você vê que ele está girando aqui. Ó. Aqui está o Polo Norte. Aqui está o Polo Sul. Né? Então, ele está iluminando mais o norte do que o sul. Isso aqui é no dia 21 de junho. É o solstício de verão do hemisfério norte, solstício de inverno do hemisfério sul. O Sol bate com maior intensidade aqui. Ó. E de tal maneira que, em cima do Trópico de Câncer, meio-dia, o Sol bate exatamente no cucuruco, na cabeça, bem no alto da cabeça. A gente chama de zênite, o termo técnico. Né? E por que chama Trópico de Câncer? Porque há 4.000 anos atrás, a constelação que estava atrás do Sol era a constelação de Câncer. Aí passaram constelação de Leão, constelação de Virgem, e quando ele estava aqui, eu vou aumentar um pouco mais alto que vocês visualizaram, né? A constelação de Libra. Libra é justamente a balança. Ele está iluminando igualmente os dois hemisférios. Né? O Sol está passando em cima da linha do Equador. É chamado de equinócio da primavera para o povo do Sul, equinócio do outono do povo do Norte. Então, ele ilumina igualmente, 12 horas dia, 12 horas noite. Aí passa Escorpião, Sagitário, e aqui ele vai iluminar mais o sul do que o norte. Né? É o solstício de verão do hemisfério sul, solstício de inverno do hemisfério norte. Né? Você ilumina mais o sul
do que o norte. Você vê que aqui no Polo Norte, ó, 24 horas escuro. E aqui no Polo Sul, 24 horas claro. Aqui no norte, as noites são longas e os dias curtos. E aqui no sul, os dias são longos e as noites são curtas. Exceto em cima da linha do Equador é igual. E chama Trópico de Capricórnio, porque a constelação que estava atrás do Sol era Capricórnio. Então, por isso que essa linha chama Trópico de Capricórnio. Por exemplo, em São Paulo, passa exatamente em cima do Trópico de Capricórnio. No dia 21 de dezembro, ao meio-dia, o Sol bate exatamente no meio do céu, em São Paulo. Aí aqui, né, ele vai passando Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries. E, de novo, ele vai iluminar, tá, igualmente os dois hemisférios. Ele vai iluminar igualmente os dois hemisférios. É o que chamam de equinócio da primavera do povo do norte, equinócio do outono do povo do sul. Isso, para o povo do norte, é o início do ano astronômico. É quando ele vai começar a iluminar o norte, né? O Sol passando na linha do Equador e indo para o hemisfério norte, né, em termos de iluminação. Então, a gente chama que é o início do ano astronômico para o povo do norte. Para nós, que moramos no hemisfério sul, teria que ser no dia 22 de setembro, né, que é o equinócio da primavera nossa. Mas como o povo do norte domina o mundo, fica o calendário deles, né? E você tem que a constelação que estava atrás do Sol era Áries. E aqui passa a ser Touro, Gêmeos e Câncer novamente. Então você vê que quando a Terra está girando em torno do Sol, a cada momento tem um conjunto de constelação diferente atrás do Sol. E como a Terra está inclinada, ela ilumina de forma diferenciada os hemisférios, dando origem às estações do ano. Então, as estações do ano é ocasionada porque a Terra é inclinada e gira em torno do Sol, né, fazendo com que, então, a iluminação ilumine a Terra de forma diferenciada no decorrer do ano. Sendo que, quando está mais no norte, fica mais quente, quando está mais no sul, fica mais frio no norte, né? E vice-versa, no sul é o contrário, né? Então, você consegue explicar com um único... como que esses dois movimentos da inclinação, vários fenômenos que acontecem na Terra. E isso é interessante, isso que é ciência. Você cria um modelo único, que consegue explicar uma diversidade de fenômenos que acontecem na Terra. Você poderia perguntar assim, o que te garante que está inclinado? A forma como eu vejo as estrelas no céu. As estrelas estão muito distantes, né? Eu sempre vou ver, então, o Sol de uma forma diferenciada entre as estrelas. Porque aqui, ó, exatamente no norte, está a estrela polar, né? Então, a estrela polar está sempre apontada para o Polo Norte, né? Então, o Sol, aqui, ele está mais perto da estrela polar. Quando a Terra está aqui, né, o Sol já está abaixo da linha do Equador, para quem mora aqui. Ele está mais distante da estrela polar. Então, o Sol fica zanzando entre as estrelas. Não só o Sol, como a Lua e como os planetas. Então, os planetas, a Lua e o Sol, são seres errantes que ficam, como se diz assim, ficam vagabundeando entre as estrelas, né? E o movimento diário das estrelas é uma explicação. Será que são todas as estrelas que estão girando em torno da Terra que está parada? Ou será que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, dando a sensação que as estrelas estão girando? É muito mais simples o único movimento da Terra do que o movimento de todas as estrelas em conjunto, né? Só para esclarecer, Giovana, todos esses que estão entrando, você está autorizando, né? Estou sim, professor. Estou autorizando. Obrigado. Então, você tem uma explicação simples para explicar as estações do ano e o movimento, os dias e tudo mais. Tá? Isso
é interessante porque a gente já viu em jornais, por exemplo, até mesmo jornal televisivo de canais importantes, explicando que as estações do ano era por causa que a Terra é uma elipse, em que quando está próximo é verão e quando está mais distante é inverno. Ora, mas aí teria que ser verão e inverno em todos os pontos da Terra ao mesmo tempo. E não é. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. E isso, essa explicação, tentando explicar pela elipse, não explica isso. Né? Então, o que explica é essa inclinação que a Terra tem e movimentão. Tá? Então, esses são os dois primeiros movimentos que a Terra tem. Tá? Além disso, né, aí eu vou tentar explicar o terceiro movimento, aí depois eu vou sentar aí e vou mostrar através de desenho. Tá? Existe dois movimentos, outro movimento que é, além disso, esse eixo da Terra, aparentemente fixo, ele faz um movimento reverso. Você vê aqui, ó, a Terra gira assim, a Terra gira assim. Só que ela tem esse movimento igual um peão, que ela faz isso aqui, ó. Esse movimento é chamado de precessão. Leva 26 mil anos, ou próximo de 26 mil anos. 25.700, quase 26 mil anos. É o chamado de movimento de precessão. O que acontece com esse movimento de precessão? Quando estava aqui há 4 mil anos atrás, no início da primavera do norte, o Sol, a Terra estava aqui. E a constelação que estava atrás do Sol era Áries. Por conta desse movimento de precessão, que é oposto, assim, ó, desse jeito, há 2 mil anos atrás, a Terra já não estava assim, estava assim. Isso quer dizer que o início da primavera vai ser antes. É aqui que vai ser o início. Então, a constelação que está atrás do Sol não é Áries, é Peixes. Então, há 2 mil anos atrás, a gente entrou na era de Peixes. E como isso aqui está girando, que assim, ó, nós estamos para entrar na era de Aquário, ou seja, no dia 21 de março, que é o início do outono do hemisfério, o início do nosso outono e o início da primavera do povo do norte, começa a constelação que está atrás do Sol vai ser Aquário. Por isso que a gente diz que estamos entrando na era de Aquário, a cada 2.500 anos. E isso tem reflexões profundas no nosso dia a dia. Né? Até mesmo, por exemplo, quem é cristão, né, sabe que um dos símbolos que a Terra tem, né, um dos símbolos do cristianismo, são 2 peixes. Né? E isso é explicado por conta que há 2 mil anos atrás a gente entrou na era de peixes. Vê se tem uma tela preta sendo compartilhada aí com vocês. Sim. Então, aí, ou seja, há 4 mil anos atrás, nós estávamos no início da era de Áries, ou do carneiro, ou do cordeiro. Há 2 mil anos atrás, a gente começou a era de peixes. A era de peixes, o símbolo do peixe é esse aqui. Ó. Né? Às vezes faz só assim. Né? E as pessoas que existem os símbolos de algumas igrejas cristãs, esse aqui pareceu, esse último peixe aqui ficou feio, né? Tá bem feinho esse peixe, viu, Paulo? Esse último peixe ficou feio. Pronto. Ficou melhor assim. São 2 peixinhos, né? E que é justamente a era cristã, né? Tanto que a ideia de que Jesus colocava de pescadores não era porque a ideia desse símbolo de peixe não era porque eram pescadores, porque você estava entrando na era de peixes. É bastante simbólico. Antes dele era o cordeiro. Antes do cordeiro era a era de touro. Foi justamente quando Moisés entrou, para de adorar o bezerro de ouro, que era a era de touro, para entrar na nova era, que era o cordeiro. Tanto que eles tinham o hábito de sacrificar o cordeiro na Páscoa. Né?
E agora a gente está para entrar na era de Aquário. Então, muitos desses movimentos religiosos, místicos, filosóficos, na realidade tem a ver com o que está acontecendo no céu, né? E como a maior parte das pessoas não entende isso, vai na onda de muitas crendices, né? Mas, de qualquer maneira, isso ajuda bastante, né? Então, como eu estava falando aqui, eu resumi isso aqui nesse quadro aqui, os principais movimentos da Terra. Você tem rotação, o movimento em torno do próprio eixo, o dia sideral, né, em relação às estrelas, tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e o dia solar, em relação ao Sol, mais ou menos 24 horas. Já a translação, que é o movimento orbital em torno do Sol, a Terra leva 365,2422 dias. Isso é curioso porque não é um dia inteiro, né? Por isso a questão de quando você completa 365 dias, na realidade ficou faltando quase que um quarto do dia para completar o ano de fato. Aí você vai acumulando isso, então a cada 4 anos você cria um dia extra. Só que se você criar um dia extra, vai ser 365,25 e não 24,22. Então, a cada 100 anos, você tem que tirar esse dia extra. Então, em 2100, não vai ser bissexto. Em 2200, não vai ser bissexto. Em 2300, não vai ser bissexto. Só que se você fizer isso, vai ficar só 24, não 24, 22. Então, você acrescenta no ano 2400, que não ia ser bissexto, aqui é bissexto. Aqui não, não e não. De 4 em 4 anos é bissexto, mas termina com 00 não, exceto os múltiplos de 400. Só que aí você vai ficar com o número 24, 25, e não 24, 22. Então, lá no ano 3200, que não seria bissexto, que seria bissexto, você tira ele ser bissexto. Aí ele começa. Com isso, você vai ajustando. E isso, o pessoal que contora calendário sabe disso. E a maior parte das pessoas sabe. Esse ano é bissexto ou não bissexto? Ah, pergunta os sábios lá, que os sábios sabem. Só que agora você já é sábio também. Você mesmo pode responder, né? Quando que é bissexto e quando que não é bissexto. E o outro movimento, então, que é o movimento de precessão, né? O eixo da Terra, aqui está o Sol, aqui está a Terra e o eixo da Terra. Esse eixo da Terra, ele gira ao contrário, assim. De tal maneira que daqui a 13 mil anos, a Terra vai estar girando aqui. Ó. Isso quer dizer que a estrela que aqui era a estrela polar, aqui vai ser outra estrela polar, vai ser perto da estrela Vega, né? Isso quer dizer que o movimento aparente das estrelas vão modificar com o decorrer do tempo. Esse é o terceiro movimento, né? Que é chamado de movimento de precessão da Terra. Além disso, né, a Terra, deixa eu descompartilhar aqui, né? Além disso, além da rotação, do movimento de precessão, do movimento orbital em torno do Sol, né, você tem esse movimento aqui, ó. Esse bamboleio, né? Esse bamboleio, ele fica balançando aqui, ó. Ele fica balançando. Esse movimento também é chamado de nutação, tá? Essa nutação, esse bamboleio, são várias componentes. Ela tem um componente maior, quase de 1 grau para cima, 1 grau para baixo, que leva quase 90 mil anos, né, para fazer isso, né? E enquanto que existem outros pequenos movimentos que ele fica bamboleando, que leva até 18 anos apenas, né? Fazendo isso é responsável pelas variações climáticas que a Terra passa. Esse outro movimento, então, de nutação, então, o de precessão, leva por volta de 26 mil anos, vai dar origem às eras. O de nutação, ele tem desde 90 mil anos a 18 anos só, né? E aqui ele varia quase de 1 grau para cima e para baixo, né? E os 18 anos são pequenas frações do grau em que ele fica balançando, né? E a causa desse balanço é devido à quantidade de terra diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul e da influência dos planetas, Marte,
Vênus e principalmente Júpiter. Além disso, deixa eu compartilhar a tela aqui para rabiscar meu quadro aqui, né? Além de, apareceu o quadro aí, né? Além disso, estando o Sol aqui, a Terra gira em torno do Sol na forma de uma elipse. E às vezes é uma elipse mais alongada, às vezes é uma elipse quase um círculo. Mas a diferença é muito pequena, né? Você tem uma ideia não de que... apareceu, não. Desculpa, não aparece. Ah, agora apareceu. Ah, tá. E só no meu mesmo. Foi mal. É porque, dependendo do computador, ele leva um pouco mais de tempo para aparecer, né? Então, esse período, quando a Terra, o Sol, em vez de estar aqui, ele está no foco da elipse, ele tem um momento em que ele está mais próximo, chamado de periélio, e um momento em que a Terra está mais afastada, chamada de afélio, né? A diferença no periélio é por volta de 148 milhões de quilômetros, e no afélio, 152 milhões de quilômetros. Então, a distância média da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Você vê que a diferença é de 2 para 150. É muito pequena para a gente observar a olho nu. Só que a gente consegue ver essa diferença, consegue ver essa observação. Quando está no periélio, aparentemente, o Sol é um pouquinho maior do que quando ele está no afélio. Então, a gente consegue medir o tamanho do disco solar, né? No periélio e no afélio. O periélio é no dia 3 de janeiro e o afélio é no dia 3 de junho, né? E isso também afeta. Isso quer dizer que, então, quando está em junho, é verão do hemisfério norte, né? O Sol está mais afastado. E no periélio, o Sol está mais próximo. Isso quer dizer que o verão do hemisfério sul teria que ser mais rigoroso que o verão do hemisfério norte. Só que, como no hemisfério norte tem mais terra do que no hemisfério sul, que tem mais água, né? Uma coisa compensa a outra e eles têm climas relativamente parecidos, né? E a gente não tem muitas terras perto do Polo Norte, só a Antártida, que não tem muita gente lá. E essa variação dessa inclinação, que a gente chama de excentricidade da elipse, uma elipse muito excêntrica é alongada, uma elipse com excentricidade zero, um círculo. A Terra varia essa excentricidade, né? Eu sempre confundo se a notação é 90 mil e esse é 40 mil, ou é o contrário. Não importa, né? Há uma variação da excentricidade da elipse. E isso é uma provável causa das eras glaciais, né, em composição com esses outros movimentos que a Terra tem, que a Terra já passou. E por que isso é provável? Porque a gente não sabe exatamente, né? A última era glacial terminou há 12 mil anos atrás. Se a Terra continuar com os ciclos que ela sempre teve, nós estamos para entrar numa outra era glacial. E isso que é a importância da gente entender os movimentos que a Terra tem para saber o que vai acontecer. Se nos próximos 1000 anos nós vamos entrar numa nova era glacial, nós temos que nos preparar para isso, para não nos pegar de surpresa. Senão a gente pode levar tinta, literalmente falando, né? Além disso, né, você tem aqui o Sol. O Sol gira em torno da galáxia. A galáxia tem vários braços, né? Vários braços assim. Isso é a galáxia. Só que essa galáxia, ela tem, para você ter uma ideia, um ano-luz é por volta de 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Nós moramos a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. E orbitamos em torno do centro da galáxia, o Sol e todo o seu cortejo de planetas, leva em torno de 250 milhões de anos para dar uma volta em torno do centro da galáxia. Isso é um outro período que a Terra também tem, porque a Terra acompanha o Sol nesse movimento. Isso quer dizer que o movimento relativo das estrelas
daqui a 100 milhões de anos, daqui a 1 milhão de anos, vai ser muito diferente, elas vão estar em posições diferentes, mas é muito lento. Como a vida da própria história da humanidade não tem nem 6 mil anos direito, né, que a gente está começando a escrever, anotar o que a gente observa, nós não temos diferença significativa dos movimentos relativos entre as estrelas, né? Mas o momento que acontece, qual é a estrela que está apontada para o norte, já houve mudanças significativas. E você consegue, então, através de desenhos antigos, por exemplo, nas pirâmides do Egito, eles acreditam, ninguém sabe com certeza, que elas estão alinhadas com as Três Marias, com aquelas 3 estrelas que estão no centro da constelação de Órion, que aqui no Brasil a gente chama de Três Marias. Só que hoje elas não estão alinhadas. Se você usar o modelo do movimento de precessão, você pode prever quando que foi que as 3 pirâmides foram alinhadas ou quando que elas foram construídas. É uma outra maneira, se essa hipótese estiver correta, né? Com isso, você fala assim, e qual que é a importância disso? A importância disso é aonde que surgem os calendários, né? Você vê que o nosso calendário gregoriano, baseado no calendário de Júlio César, que é o calendário juliano, era assim, cada ano 365 dias, e de 4 em 4 anos, 366 dias. Para que isso? Justamente aquele 1/4 de dia que sobrou. Então, ele vai sendo acumulado, daí a 4 anos você tem que acrescentar um dia a mais. Só que em Júlio César, quando fez isso, ele só fez desse jeito, de cada 4 anos aumentava um dia. Só que não era verdade, porque por causa, menos 100 mais 400, a cada 125 anos, você está acrescentando dia demais, né? Então, você está adiantando demais. Então, o que estava acontecendo? A primavera estava entrando, entrando dentro do inverno, né? Então, depois de 125 anos, já dava um dia. Depois de 1.250 anos, já tinha 10 dias defasados. Então, por volta do ano 1580, o Papa Gregório, ele já estava incomodado com isso, porque as festas cristãs, as festas Natal, a Páscoa, né, e outras que são móveis, principalmente a Páscoa, que é a data mais importante, junto com o Natal para o povo cristão, ela é baseada no primeiro domingo após lua cheia, na entrada da primavera, na primavera do povo do norte. Então, não é à toa que toda Páscoa a lua está cheia. Olha, que coincidência. Não, é porque ela foi definida desse jeito, né? O primeiro domingo após a lua cheia, na entrada da primavera. Então, ela sempre vai acontecer entre 21 de março e 19 de abril, né? Você nunca vai ter uma Páscoa antes do dia 21 de março, que é antes do início da primavera. E nunca vai ter um mês depois, né? Porque já vai ter tido uma lua, pelo menos, né? Que é 29 dias e meio. Né? Então, você nunca vai ter uma Páscoa. E como o Carnaval é 40 dias antes da Páscoa, né? Aí é só você voltar 40 dias e você vai ter as datas móveis, tanto o Carnaval quanto a Páscoa. Né? Só que, por conta disso, eles estavam entrando, e isso estava dando problemas na Idade Média, né? Porque na Idade Média eles não estudavam ciência. A única ciência que a Igreja Católica permitia era o estudo da astronomia para determinar a Páscoa. Só que estava errado, né? E aquilo estava incomodando eles. Então, o Papa Gregório encomendou sábios da época para fazer o cálculo correto. Foi aí que entrou esse calendário que a gente está mostrando aqui. Ó. A cada 4 anos acrescenta um dia a mais, mas a cada 100 anos esse dia não é acrescentado, mas a cada 400 anos ele, de fato, é acrescentado.
né? E lá no ano 3200 vai fazer essa modificação. Só que como está longe, a gente não precisa esquentar a cuca agora, né? E isso é chamado, então, calendário gregoriano. Esse calendário gregoriano não foi aceito por todas as nações do mundo, né? No início, só a Itália, a França, a Alemanha, Portugal, Inglaterra, os Estados Unidos, quando adotaram esse calendário. Mas, por exemplo, a Grécia só adotou esse calendário após a Segunda Guerra Mundial. A Rússia, após a Segunda Guerra Mundial, né? Tem outros povos que não usam esse calendário gregoriano. Por exemplo, o povo muçulmano usa outro calendário, que nem é baseado no Sol, é baseado na Lua, né? É chamado calendário lunar, né? No calendário muçulmano, eles têm o ano tem 12 meses, né? Sendo 6 de 29 dias e 6 de 30 dias, porque o tempo entre uma lua cheia e outra lua cheia é 29 dias e meio. Com isso, o ano muçulmano tem 354 dias, e não 365. Tem 11 dias a menos. Isso quer dizer que cada ano que passa muçulmano é 11 dias a menos. Depois de mais ou menos 3 anos, já são 33 dias. Depois de 30 anos, 3 vezes 12, né, 36 anos muçulmanos, já tem um ano de diferença, né? Mas é a forma de contar o tempo deles. Já o povo judeu, ele fez um mais ou menos. Eles têm 12 anos de 12 meses e 7 anos de 13 meses. De tal maneira que depois de 19 anos, né, fica casado. Isso porque, como é 29 dias e meio multiplicado por 235, é aproximadamente 19 vezes isso aqui. Isso quer dizer que depois de 19 anos, já se passaram 235 luas cheias que você já viu, né? A cada 19 anos. Isso é chamado um grande ciclo, chamado ciclo de Menton. Já era conhecido na Grécia Antiga. Para você ver como que o pessoal estudava com afinco os movimentos dos astros no céu. E isso, você fala assim, que importância tem isso? Isso conta o seu tempo, como você ganha o seu salário, como que você marca o tempo, como é que é registrada os dias no mundo. E quem controla isso? Quem domina essa ciência, né? É que vai saber como que determina esse calendário, né? E isso, em todas as épocas da humanidade, ela sempre foi feita desta maneira, né? Em que eles que controlavam isso. Você vê, então, que a Terra tem vários movimentos: rotação, translação, precessão, nutação, o movimento de excentricidade que varia, o movimento orbital em torno do centro da galáxia, né? E você tem, na segunda-feira, eu vou falar só da Lua, você tem o movimento Terra-Lua, que é um bamboleio. A Terra fica dançando por causa da Lua, né? Você tem um movimento devido a Júpiter e outros planetas grandes que influencia no movimento da Terra, né? Então mas são movimentos de menor porte. O da Lua não. O da Lua vai ter um efeito muito forte na Terra, que aí a gente fala na segunda-feira, em que eu vou falar sobre as marés, sobre o movimento da Lua, as fases da Lua, qual a importância da Lua na nossa sociedade e das viagens espaciais que se já fez até a Lua, tá? Já são quase 10 para as 8, né? Vamos dar um espaço para o pessoal perguntar, né? Então, não eu falo demais, né? Então, perguntas, eu estou abrindo espaço para que vocês, eu sei que são às vezes muitas informações, esses rabiscos aqui, eu vou gerar um arquivo PDF e vou deixar no grupo do Teams, tá? Eu estou gravando as aulas, eu estou pondo na plataforma da UNB. Só que eu acredito que quem não é da UNB está tendo dificuldade de acessar esses vídeos. Eu vou ver se eu consigo colocar ela no YouTube,
Eu conseguindo colocar no YouTube, aí fica um acesso melhor para todo mundo. Aí, se vocês puderem, né, usando o link no chat aí do WhatsApp, participar do WhatsApp, aí eu posso mandar essas informações no WhatsApp, que aí, e quando eu tiver que mandar algum recado, fica um recado para todo mundo, não precisa de intermediários, né? E e tem o meu telefone ele também, quando quiser perguntar coisas específicas, pode ficar à vontade. Tá? Perguntas ou colocações, né? Adriano, Eu se você quiser tenho, falar alguma coisa. professor, eu tenho. Pode É a perguntar. Então, eu queria saber se o ponto que o Sol chega mais ao norte é no trópico de Câncer, né? Isso. O ponto que ele chega mais ao norte é no trópico, né? Ele não passa do trópico. Não passa do trópico. Tanto que as pessoas que moram acima do trópico de Câncer, o Sol nunca vai bater no alto da cabeça dele. Sempre vai estar inclinado para o sul. Por isso que no povo do norte, por exemplo, na China, que está acima do trópico de Câncer, na China, eles têm a tradição de que a luz vem do sul, porque o Sol nasce no leste e ele gira inclinado assim, ó, em relação né? é um arco voltado para o sul. Quando está no verão, ele vai bem alto. E quando é no inverno, bem baixo. A inclinação é bem baixa. Né? Por isso que é mais frio. Mas é sempre voltado para o sul. Né? Tanto que tem aquele costume com o povo, como é que chama aquele costume chinês de construção de casa? Ai, me fugiu aqui. Em que eles fazem a construção de acordo com a frente da casa tem que estar voltada para o sul, porque é de onde vem a luz. E como no norte vem os hunos, que eram os invasores, principalmente da Mongólia, que vinha invadir a China, principalmente na época de Gengis Khan, né? Eles achavam que o terror e o medo, a morte, vinha do norte, e a luz, a salvação, vinha do sul. Né? Só que se você aplicar essas mesmas ideias aqui no Brasil, não funciona. Né? Porque tem época, como a gente está entre os trópicos, tem época que o Sol ele está voltado para o sul, tem época que está voltado para o norte. Né? Então, nós não podemos fazer uma casa que uma época do ano está voltada para o norte, outra época está voltada para o sul. Né? Professor, Então, você vê... na minha tela, se o pessoal puder ver, tá aí, ó. É algo chamado Feng Shui. Aí você tem esses valorizinhos aqui, e aqui no meio a Rosa 200. Aí o que o senhor está falando está relacionado com isso aqui, dentro da filosofia chinesa. Isso. Você vê, então, que é Interessante. Feng Shui, esse nome, né? É da filosofia chinesa, mas você vê que essa ideia aí, ela é aplicável na China, no hemisfério norte. Não faz sentido aqui para nós. Né? Por exemplo, né? O Natal ele é comemorado no dia 25 de dezembro. Foi porque Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Claro que não. Né? Se você ler a história cristã, você vai ver que tinha pastor no campo. Se tinha pastor no campo, ou era verão, ou era primavera. Porque lá em Israel, na época do inverno, pastor não fica no campo, ele não é maluco. Né? Não tem comida para a ovelha. Né? Então, por que se comemora no dia 25 de dezembro? Porque o pessoal não sabia que época Jesus nasceu. Quando chegou em 300 depois de Cristo, eles tinham que ter um dia de comemoração. E os pagãos comemoravam no dia 25 de dezembro, porque antes não era 21, era 24 de dezembro. No dia 24 de dezembro era no início do inverno no hemisfério sul. Era a noite mais longa do ano, porque desde de junho a noite ia crescendo e o dia diminuindo. Em setembro, a noite e o dia são iguais. Aí depois entra o outono deles, a noite vai crescendo, 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 e o dia 24 de dezembro era a noite mais longa do ano. Isso quer dizer que no dia seguinte, a noite para de crescer e o dia volta a crescer novamente. É o nascimento do Deus Sol. Né? Então, o dia 25 de dezembro era o nascimento do Deus Sol. Quando o cristianismo passou a ser uma religião predominante, já em 300, com
com a civilização romana, com Constantino, que era o imperador romano, se determinou, então, que você continua comemorando a entrada do inverno, ou seja, o nascimento do Deus Sol, mas agora passa a ser o nascimento de Jesus. Né? Simbolicamente, tem um significado mais forte do que historicamente. Isso quer dizer que ele representa a luz que nasce para os homens. Esse que era a visão filosófica da época e que se propagou. Mas quando você não tem conhecimento e pega isso como o nascimento propriamente dito, não faz sentido. Então, existem religiões cristãs que abominam comemorar o Natal porque não há o nascimento de Jesus. É uma festa pagã, que era o nascimento do Deus Sol. Mas se todas as nossas religiões elas são um sincretismos de várias culturas, se você interpretar como o nascimento da luz, né, é um significado até mais bonito e mesmo a pessoa que continua sendo cristã, a figura de Jesus representa a luz para ele. Só isso. Né? Então você vê que influência de nós, que estamos uma sociedade predominantemente cristã, né, está associada com o movimento das estrelas no céu. Né? As outras religiões também, as hindus, a chinesa, a muçulmana, as religiões africanas, da época aqui do pré-colombiano, ou seja, os incas e maias, todas as suas religiões elas estavam associadas com o que acontecia nos céus. A cristã não vai ser diferente. Obrigada, professor. Mais colocações? Adriano, pode colocar aí alguma observação que você queira também. Tá? Eu vou compartilhar minha tela então, professor, que eu tinha colocado lá no início. Esse aqui vai ser vai ser para exemplificar o que o senhor já falou, e eu vou ser muito breve aqui nessa fala. Deixa eu só ver se eu consigo apresentar a parada aqui. Deixa eu ver. Trabalho extendido, janela de aplicativo. Tá conseguindo ver aí direitinho? Tá dando para ver? Agora, eu vai colocar daqui a pouquinho, espera aí. Ela leva um certo tempo. Sim, agora tá. Então você está explicando aí. Pode falar. Essa aqui eu vou passando porque é só para ilustrar o que já aqui uma resumida até chegar onde eu quero. Então aqui é sobre o movimento de rotação, o movimento de translação. Uma coisa que tem que ser colocada é que, assim, o senhor não falou que o movimento da Terra ao redor do Sol, ou se falou na semana passada, eu não recordo, é que as órbitas dos planetas são elipses, né? Então, deixar isso claro e evidente, assim, toda vez que a gente for falar alguma coisa. Na imagem aqui no canto inferior direito, a incidência da energia solar em ambos os hemisférios, causando aí, portanto, as estações do ano. Sobre as fases da Lua, isso o senhor vai falar na semana que vem. Mas isso aqui, nesse momento, é importante, porque cada fase lunar dura, em média, 7 dias. Se a gente considerar as 4 principais. A nova, a crescente, a cheia e a minguante. Isso é importante por duas razões. Primeiro, porque 7 dias estão relacionados aos 7 astros que a gente consegue ver no firmamento. Se referindo ao Sol, à Lua e aos 5 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Adriano, Oi. Não está aparecendo, o pessoal está falando. Está aparecendo a imagem, não? Está travando? Para mim, para algumas pessoas está aparecendo, Lian. E sua voz está muito entrecortada. Né? Ela tá travando de vez em quando. Ela está falhando. Né? Ah, tá bom, entendi. Nós vamos... mas, de qualquer maneira, viu, Adriano? Isso que você colocou, nós vamos falar na semana que vem. Nós vamos falar sobre o movimento da Lua e a influência das fases, das eclipses, das viagens da Lua. O quarto encontro será só sobre o sistema solar. Aí nós vamos falar sobre todos os planetas, o Sol, os cometas, os asteroides, né? E a gente vai tentar fazer essas abordagens também. Eu quero o tempo todo, como o nosso compromisso é dar os encontros ser de 1 hora, a gente não passar de 1 hora. Né? Já são 19h58,
apesar de a gente ter começado, eu entro um pouco antes, né? Então, lembrando sempre, entra no dia correto. O próximo encontro é o encontro 03. Se você entrar no encontro 01, 02, você abre outra sala, né? Então, tomar cuidado, tá? Para não entrar no grupo errado, tá bom? E todos vocês, se entrar no time, já está a equipe. É só ir entrando, sem problema nenhum, tá? Eu vou tentar gravar essa aula. Como é que chama aqui? Vocês já são praticamente 20 horas, né? Vamos encerrando aos pouquinhos, tá? Posso parar a gravação? Ou você vai Vamos parar? ver. Não, pode parar a gravação. Paulo, Pode perguntar. não, Reginaldo, né? não é uma pergunta, não.